Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao dia 7 de março com o tema Não confie nos sentidos. Muito obrigado por sua presença e vamos iniciar aqui. Heráclito chamava o auto-engano de uma horrível doença e a visão de um sentido mentiroso. Isso está na obra Vida e Doutrinas de Ilustres Filósofos, do Diógenes Laércio, e ele continua assim: a consciência de si mesmo é a capacidade de avaliar-se objetivamente, é a capacidade de questionar os próprios distintos padrões e suposições. O ieses, auto-engano ou opinião arrogante e incontestada requer que submetamos todas as nossas opiniões a um duro escrutínio, até nossos olhos nos enganam. Por conseguinte, isso é alarmante. Não posso acreditar nem em meus próprios sentidos? Certamente você poderia pensar dessa maneira. Ou poderia encarar de outra forma. Como nossos sentidos são frequentemente enganados, nossas emoções excessivamente alarmadas, nossas projeções otimistas demais, fazemos melhor ao evitar tirar conclusões precipitadas sobre seja lá o que for. Podemos fazer uma pausa e nos tornarmos conscientes de tudo que está acontecendo, para então tomarmos a decisão certa. O grande pai da filosofia moderna, o famoso René Descartes, ele foi um dos homens que deu ali o pontapé inicial para uma corrente filosófica chamada racionalismo. O racionalismo, ele é o oposto do empirismo. O racionalismo ele defende que todo conhecimento ele pode ser alcançado apenas através da razão. Você não precisa passar por uma situação para saber que aquilo é daquela forma. Você precisa apenas pensar, estudar, analisar, ter ali um método científico que o racionalismo segue e a partir disso você adquire o conhecimento. Já do outro lado nós temos o empirismo. O empirismo ele defende que todo conhecimento também pode ser alcançado através dos sentidos e das experiências, que você só pode conhecer algo se você vive aquilo, ou seja, se você experiencia aquilo e se você sente aquilo. E para os racionalistas, os empiristas estavam errados justamente por eles dependerem dos seus sentidos. Você já viu uma pessoa que sofre muito com alguma coisa, ela passa por uma adversidade há anos e não aprende com aquilo, não tira lições com aquilo, não evolui diante daquilo? É exatamente isso que os racionalistas colocam como falácia diante do empirismo, de que muitas vezes os sentidos nos enganam, porque os sentidos eles não são racionais, eles são emotivos, eles são apaixonados, eles são impulsivos, que é justamente o que estamos falando aqui no texto de hoje. E a nossa discussão não é sobre empirismo ou racionalismo. Nós só estamos querendo dizer que muitas vezes é necessário você tirar as suas opiniões, paixões e emoções e principalmente o seu sentido de jogo para que você venha duvidar, questionar e pensar mais um pouco antes de agir. E isso nada mais é do que a dúvida metódica, como diria Descartes. O cogito ergo sum, penso logo existo. Quando você deixa de lado um pouco o que você sente, o que você vê, o que você escuta, o que você pensa e começa a analisar muito mais pelo prisma da razão, analisar com calma, pensar, duvidar, será que isso é desse jeito? Será que isso é daquela forma? Será que eu não devo pensar um pouco mais antes de acreditar nisso que me falaram? E depois toma sua atitude através de uma dúvida metódica, como o próprio nome já diz, é aí que você toma melhores decisões através da sua razão. Porque a razão é o que te coloca em projeção com a sua existência. Penso, logo existo. Cogito, ergo sum. Então que você venha ter esse hábito, esse verbo ao seu lado. O verbo de cogitar, de duvidar, de questionar. Isso nada mais é do que o ceticismo. Ceticismo é o ato de você duvidar de tudo que é instituído sobre você. Quando alguém vem trazer uma informação, ao invés de você acreditar logo de cara e seguir essa pessoa fielmente, por que você não pratica um pouco do ceticismo e duvida e questiona? Um dos princípios dos céticos que entram muito nessa dúvida metódica é a epoque. Epoque significa suspensão de julgamentos. O momento que você suspende suas opiniões, suspende o que você acredita, suspende os seus sentidos e começa a seguir a pessoa através da dúvida, através da interrogação, através de você começar a duvidar do que ela diz. Essa é a suspensão de julgamentos e a dúvida metódica. O que uma pessoa fala, pouco importa. O que eu devo acreditar, pouco importa. Mas sim a dúvida que eu vou gerar sobre aquilo para alcançar a verdade. Essa é a grande questão que todo ser humano deveria ter consigo. Então pouco importa se o conhecimento ele vem através da experiência ou ele vem através da razão. O que importa é que nossos sentidos nos enganam de fato. A ilusão de ótica, muitas vezes, de você enxergar uma coisa e não ser aquilo,
a ilusão dos nossos próprios pensamentos, de você ter algumas neuroses e achar que tal pessoa fez uma coisa, sendo que na verdade ela fez outra. Uma vez de você acabar criando alguma história na sua cabeça pela própria repreensão, pela própria ansiedade, pelo próprio medo e aquilo não ser o que você queria que fosse, isso tudo são enganos. E esses enganos acontecem justamente porque nós somos seres humanos naturais. E a nossa natureza é falha por si só, mas tem a razão sempre para nos guiar. E a grande questão é você saber separar e filtrar os momentos em que você deve crer e os momentos que você deve duvidar. A crença ela é muito simples, ela só depende de uma afirmativa sua. Sim, eu creio, eu acredito. E com isso você já está sendo levado por aquilo. Agora a dúvida, ela gera muito mais trabalho e muito mais esforço. Por isso que as pessoas duvidam tão pouco, por isso que as pessoas perguntam tão pouco e acreditam em tudo que trazem sobre ela, inclusive os seus sentidos, inclusive as suas emoções, inclusive os seus enganos das paixões e dos impulsos. Então, é necessário suspender seus primeiros julgamentos. Suspenda seu corpo, suspenda seus sentidos, suspenda as suas emoções por um tempo e pense apenas com a razão. E a partir disso você vai cogitar, você vai duvidar, você vai analisar com calma e encontrar a famosa verdade. Muitas vezes você já fez alguma coisa que você se arrependeu lá na frente, justamente porque você não tirou nem 5 minutos para pensar antes de agir. E aí depois o arrependimento veio e as consequências vieram pior ainda. E aí você vai lá e pensa, por que eu não agi com mais calma? Por que eu não pensei mais? É exatamente isso que a EPOQUE e a dúvida metódica vai te auxiliar a não acontecer. A você sempre tirar um tempo antes de agir e pensar com calma, praticando o que o grande René Descartes diria: cogito ergo sum, penso, logo existo. Muito obrigado, pessoal, pela sua presença de hoje. Comente aqui o que você interpretou e até amanhã.